Olá, galera. Vamos dar sequência aqui, então, ao nosso estudo a respeito dos recursos criminais, analisando agora os princípios recursais. Vou tirar da tela aqui. Tinha ficado. Vamos lá. Princípios. Princípios recursais. Galera, primeiro, são vários os princípios recursais. O primeiro que a gente pode falar é o do duplo grau de jurisdição. Que significaria basicamente que toda pessoa teria direito a ter a revisão da decisão contra a qual, de uma decisão que lhe foi desfavorável, tá? Esse seria basicamente o duplo grau de jurisdição, ou seja, um tribunal, ou um órgão, na verdade, de hierarquia superior àquele que proferiu a decisão, deveria necessariamente apreciar novamente a questão, ou pelo menos a pessoa deveria ter o direito de recorrer da decisão para um órgão judiciário de hierarquia superior àquele que proferiu a decisão. Esse princípio, ele não tem previsão expressa na Constituição, tá? Não tem previsão constitucional. Muito embora há quem defenda que ele está previsto no nosso ordenamento jurídico em razão do Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Perfeito, galera? E, portanto, o duplo grau de jurisdição está previsto no nosso ordenamento jurídico em razão do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional. Perfeito, galera? Tranquilo? Bom. Outro princípio que a gente pode citar é o princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade, ele é simples. Ele diz basicamente o seguinte: recurso é aquilo que está previsto na lei. São aqueles que estão previstos na lei. O rol é taxativo. Não há possibilidade de se criar outros recursos, tá? Ou seja, mas existe o costume, você pode, pelo costume judiciário, da praxe forense, da praxis forense, você pode criar recursos. Não, não se pode. Recursos somente são criados por lei e somente são aqueles que estão previstos pela lei, tá? Ou seja, a taxatividade dos recursos. Outro princípio que a gente pode falar é o da singularidade ou da unirrecorribilidade. Tá? Princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. O que esse princípio diz? Ele diz o seguinte: ora, para uma decisão específica, somente pode ser cabível um recurso. Você não pode ter previsão de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Poxa, mas eu estou sabendo por aí que em face de uma decisão você pode interpor recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Como é que fica isso? Bom, isso se dá porque um deles ataca uma matéria, que é a violação de lei federal, e o outro ataca outra matéria, que é a violação à Constituição. Só um minutinho. Constituição. Perfeito? Então, indo mais a fundo, o que esse recurso quer dizer? Ou esse princípio quer dizer? O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade, ele na verdade diz o seguinte: olha, em face de uma mesma decisão, você não pode ter previsão de mais de um recurso para atacar o mesmo ponto da decisão. Ou seja, você pode ter mais de um recurso, desde que seja para atacar questões diversas. Você não pode ter mais de um recurso, ou seja, mais de uma previsão legal de cabimento de recurso para atacar a mesma decisão ou o mesmo ponto da decisão. Perfeito, galera? Tranquilo? Isso é o que diz o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Outro princípio, que a gente até já citou,
é o princípio da voluntariedade. Ou seja, ninguém é obrigado a recorrer e os recursos somente são admitidos quando há manifestação de vontade. Ou seja, a parte deve ter vontade de recorrer. A parte, seja o MP, seja o réu, seja o assistente de acusação, ele deve externar o seu interesse, a sua vontade de recorrer, ok? Os recursos são voluntários. Perfeito, galera? Por isso que eu expliquei que não existe recurso de ofício. O nome está lá no CPP. Mas, na verdade, é um termo atécnico, porque recurso, ele pressupõe vontade. E o recurso de ofício, ele é remetido ao tribunal sem que haja vontade das partes. Ok, galera? Vou apagar aqui. Um outro princípio que a gente pode citar é o da fungibilidade recursal. O que esse princípio da fungibilidade recursal quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, os recursos, existe o pressuposto processual do cabimento, ok? Para cada decisão está previsto legalmente um recurso específico, ok? Entretanto, em determinados casos, é possível que o órgão ad quem receba um recurso equivocadamente interposto como se fosse o recurso correto. É basicamente isso. Basicamente isso que diz o princípio da fungibilidade recursal. Professor, mas virou zona então? Cabe um recurso, o cara vai e interpõe outro? Virou bagunça? Não, não é virou bagunça, não é isso. É que em determinados casos pode acontecer da parte se equivocar e interpor recurso errado. O que os tribunais entendem é o seguinte, não pode haver má-fé. Mas como assim má-fé? A inexistência de má-fé, ela é difícil de comprovar. Mas existe um dado objetivo que os tribunais levam em consideração para verificar se houve ou não houve má-fé, que é o prazo. Ou seja, imagine que o recurso X é o recurso cabível para aquela decisão, ok? E o recurso X tem um prazo de 5 dias para ser interposto. O camarada vai lá e perde o prazo. Aí, no 9º dia, ele interpõe o recurso Y. O recurso Y tem um prazo de 10 dias, ok? Só que o recurso Y não é o recurso cabível para aquela hipótese. O tribunal entende o seguinte, ora, nesse caso, dá para você deduzir que houve má fé, porque ele interpôs o recurso errado convenientemente no 9º dia, né? Convenientemente. Você imagina que ele interpõe esse mesmo recurso errado no 3º dia. Aí você pode presumir que não houve má fé, que ele realmente se equivocou e interpôs o recurso errado. Por quê? Porque estava no 3º dia ainda era cabível interpor o recurso correto. No primeiro exemplo, já tinha passado o prazo do recurso correto. Então o que é mais provável de ter acontecido? O camarada se embananou todo, perdeu o prazo e agora, como a gente fala no Rio, deu um migué, entendeu? Interpôs o recurso errado, entendeu? Para poder se safar e ter o recurso certo apreciado, melhor, a admissão do recurso errado como recurso correto, para poder ter a decisão sendo revisada pelo tribunal. Isso os tribunais não admitem. Esse é um dado objetivo que os tribunais levam em consideração para avaliar se houve ou não má-fé no caso concreto e assim aplicar ou não aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos passar. E nós temos também o princípio da non reformatio impeius, tá? Tá escrito pejus, mas lê-se peius em latim. O que esse princípio quer dizer? Esse princípio diz o seguinte, olha, a decisão judicial, ela nunca pode ser reformada para piorar a situação da parte que recorreu, tá? A parte recorre porque ela quer ver a decisão sendo reformada para melhorar a sua situação. Até porque, se ela não pedisse isso, ela não teria nem interesse, né? O interesse recursal está exatamente nisso, em ela tirar algum proveito daquele recurso, ok? Então, o tribunal, quando ele aprecia um recurso,
ele não pode agravar a situação da parte que está recorrendo. Galera, esse princípio ele tem diversas variantes que podem acontecer no caso concreto. Uma das mais interessantes, e que o STJ vem entendendo pelo princípio da não reformatio impégios, ocorre quando, por exemplo, anula-se a decisão do tribunal do júri. A sentença em face das decisões proferidas pelo tribunal do júri estão previstas lá no 593, inciso 3 do CPP, que eu vou ler para vocês agora. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, aí, inciso 3, das decisões do tribunal do júri quando a. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Vamos ficar com essa linha A, tá bom? Tem outras hipóteses. Vamos ficar com a linha A para o nosso exemplo. Imaginem que o réu recorre dessa decisão. Ele interpõe recurso de apelação, requerendo a anulação, e o tribunal, de fato, anula. O tribunal anula a decisão. O tribunal anula a decisão e faz o quê? O tribunal anula a decisão e ele não pode já julgar o caso. Primeiro, pela soberania dos veredictos, ok? Em segundo, nesse caso, ele teria que mandar baixar os autos, naturalmente, para voltar para o juízo de primeira instância, proceder ao julgamento. O que ele faz? Ele anula a decisão, remete ao juízo de primeira instância e procede-se ao quê? A um novo júri. Ok? Novo júri. Perfeito. Vai haver um novo júri. Só que agora considere que, embora o réu tenha recorrido alegando nulidade posterior à pronúncia, considere que o réu tenha sido condenado por homicídio doloso a uma pena de 12 anos de reclusão. Pena mínima. Ok? Homicídio doloso qualificado. 12 anos de reclusão. Você imagina que, no novo júri, ele é condenado a 20 anos de reclusão. O STJ entende o seguinte, que isso é incabível. Ok? Isso é incabível. No novo júri, ele não pode ter aplicada contra si uma pena mais grave do que aquela que foi aplicada no primeiro júri. Mas não é o tribunal que está agravando a situação dele. Simplesmente foi anulada, teve um novo júri e o novo júri aplicou uma pena mais grave. Não, o tribunal, o STJ, entende o seguinte, que isso daí se configuraria como reformatio impégios indireta. Ok? Seria uma hipótese de reformatio impégios indireta. E isso não poderia ser admitido. O STJ até sopesou, no caso, um princípio que é o princípio da soberania dos vereditos do tribunal do júri, que está previsto na Constituição. Só que prevalece para o STJ o direito do acusado que recorreu da decisão para ter sua situação melhorada. E não faz sentido, mesmo que de forma indireta, você piorar a situação daquele camarada, ok? Então, a pena ela não poderia ser mais grave do que aquela que foi originalmente aplicada ao acusado que recorreu da decisão requerendo a sua anulação. Perfeito, galera? Tranquilo? Esse é um caso interessante que o STJ entende que haveria reformatio impégios indireta. Perfeito, galera? Vamos comentar algumas questões agora? Técnico Judiciário, Pernambuco, FCC 2012. Subirá por instrumento, dentre outros, o recurso em sentido estrito interposto à decisão que a. Conceder ou negar a ordem de habeas corpus. B. Não receber a denúncia. C. Não receber a queixa. D. Pronunciar o réu. E. Indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição. Galera, o que é subir por instrumento? Ora, o recurso, você tem aqui o órgão, tá? Vamos botar um bonequinho que é o juiz, tá bom? O juiz, tá bom? Cabelinho encaracolado, igual ao filme, tá? O juiz proferiu a decisão, beleza? Ele tá aqui com cara de mal. Não, tá com cara de bonzinho isso aqui. Bom, vou fazer um juiz bonitinho aqui. Péssimo, né? O juiz tá aqui, ok? Esse é o juiz. O processo tá aqui com ele. O tribunal está aqui, ok? São vários juízes,
Cabelinho encaracoladinho também. Tá? Vários juízes. Aqui, bonitinho. Aqui está o tribunal. O processo está com esse aqui, com o primeiro. Se o processo, a decisão, está aqui, proferida nesse processo, e ela não faz com que o processo termine, o processo vai continuar tramitando, certo? Vai continuar tramitando. Então, o que você tem que fazer? Quando você manda o recurso para o tribunal, você tem que fazer o que se chama de instrumento. Formar o instrumento. O que é o instrumento? O instrumento não é a guitarra, não é o violão, não é o banjo, nem o cavaquinho. O instrumento nada mais é do que as cópias do processo. As cópias de partes do processo ou do processo inteiro, a depender do caso. Ok? Você vai formar o instrumento e vai encaminhar ao tribunal. Por quê? Porque o tribunal não sabe o que está se passando. Não adianta você apresentar o recurso, que você vai fazer remissão lá às folhas dos autos, e os autos não vão estar com o tribunal, porque os autos estão tramitando aqui embaixo, com o juiz de primeira instância. Perfeito, galera? Então você manda por instrumento. Isso é o recurso por instrumento. Ok? E o recurso também pode subir nos próprios autos. Aí você manda direto os próprios autos do processo, tá? Os próprios autos para o tribunal. Quando o recurso sobe nos próprios autos, você não precisa formar um instrumento, você não precisa tirar as cópias do processo para mandar junto com o recurso. Por quê? É uma questão muito simples, porque o próprio processo já está no tribunal. O processo já subiu para o tribunal. Então o tribunal não precisa das cópias para poder analisar o recurso. Perfeito, galera? Isso que eu queria explicar para vocês, só para vocês entenderem o que é o recurso que sobe nos próprios autos e o recurso que sobe por instrumento. Beleza, galera? No caso aqui, a alternativa correta é a letra E. Vamos dar uma lida? Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos quando interpostos de ofício. 2. Nos casos do artigo 581, 1, 3, 4, 6, 8 e 9. Não vamos analisar agora. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Ok? Perfeito? Esse é o caso. Quando prejudica, sobe por instrumento, que é exatamente para não prejudicar. Tá? Vamos lá, artigo 581. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição. É a alternativa E. Nesse caso, ele sobe por instrumento. Por que ele sobe por instrumento nesse caso? Porque se o juiz indefere o pedido da prescrição, o processo vai continuar o quê? Tramitando. Normalmente. Ok? Normalmente. E o que significa? Significa que se o recurso tivesse que subir nos próprios autos, isso ia prejudicar o quê? O andamento do processo. Ok? O andamento do processo. Então, para não prejudicar o andamento do processo, o que você faz? Você forma um instrumento e interpõe o recurso por instrumento, com as cópias dos autos, que é para o tribunal poder apreciar o recurso e o processo continuar tramitando normalmente, sem nenhum prejuízo. Essa é a ideia. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. FCC 2007, MPU. Analista. A respeito dos recursos em geral no processo penal, é correto afirmar que a. O MP pode desistir do recurso que haja interposto, desde que o faça de forma fundamentada. Está errado. O MP não pode desistir do recurso que haja interposto. Vamos dar uma lida aqui, galera. No artigo, salvo engano, 586. Cadê o raio do artigo? Só um minutinho, galera. Tentando lembrar aqui do... Eu acho que eu trouxe esse artigo. Não trouxe. Perdão, 576, galera. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O Ministério Público não tem a possibilidade de desistir do seu recurso. Perfeito, galera? A alternativa A está incorreta. B. O recurso não pode ser interposto pelo réu pessoalmente, por falta de capacidade postulatória. Está errado. Por quê? Vamos ler o artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo MP, pelo querelante, pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Ou seja, o próprio réu pode recorrer. Ele pode manifestar o seu recurso. E se o réu quiser recorrer e o seu advogado não quiser? Nesse caso, o STJ entende o quê? Que prevalece o interesse daquele que quer recorrer.
ok? Mesma coisa, se o réu diz que não quer e o seu advogado diz que quer, o STJ diz que vai aceitar o recurso. Prevalece o interesse de quem quer recorrer, independentemente de ser o réu ou o seu advogado. Perfeito, galera? Caso haja conflito entre eles, obviamente. C. Pode interpor recurso à parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Tá errado. É o que a gente viu a respeito do interesse recursal no artigo 577, parágrafo único. Perfeito, galera? D. A parte, salvo hipótese de má-fé, não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Perfeito, galera. Isso é o que se chama de princípio da fungibilidade recursal. Tranquilo, galera? E que, inclusive, tem previsão legal no artigo 579 do CPP. Vamos ler? Eu trouxe aqui. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, ou seja, pelo equívoco. Ok? Tranquilo, galera? A alternativa é, que a gente já sabe que está errada. No caso de concurso de agentes, em nenhuma hipótese o recurso interposto por um dos réus pode aproveitar aos outros. A gente já viu que isso aqui está errado. Por quê? Em razão do que a gente conhece como princípio da extensividade, ou efeito extensivo, melhor, dos recursos. A gente viu que lá no artigo 580, vou ler de novo para vocês, no caso de concurso de agente, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveita aos demais. Ou seja, a menos que esse recurso se refira a questões estritamente pessoais, esse recurso vai aproveitar aos demais réus. Perfeito, galera? Se esse recurso estiver tratando de questões objetivas do fato criminoso, seja se o fato ocorreu ou não ocorreu, se ele foi ou não foi praticado por aqueles agentes, esse recurso vai aproveitar a todos os réus e não apenas aquele que o interpôs. Tranquilo, galera? Perfeito? Mais uma. CESP 2012, TRE do Rio. Analista. Consoante entendimento do STJ, é inadmissível, dado o princípio da fungibilidade, o recebimento de simples petição em que se requeira a reconsideração de decisão singular do relator como agravo regimental. Esse aqui seria o recurso cabível, tá? Recurso cabível. Tá? Esse agravo regimental, galera, ele está previsto no RI, no Regimento Interno dos Tribunais, ok? Ainda que atendidos os pressupostos processuais do recurso correto. Isso aqui está errado, galera. Isso aqui está errado. Por quê? Porque o STJ entende que o mero oferecimento de petição, de simples petição, nesse caso, deveria ser aceito como agravo regimental e apreciado como recurso de agravo regimental. Por quê? Exatamente em razão do próprio princípio da fungibilidade. Fungibilidade recursal. Perfeito, galera? O próprio princípio da fungibilidade recursal, até porque o próprio recurso de agravo interno ele não é dotado de grandes formalidades. Então, o importante é que a parte manifeste seu interesse de recorrer naquele caso. Ainda que por simples petição, dá para você admitir aquilo ali como agravo interno. É claro, desde que atendidos os pressupostos processuais do recurso correto. Porque isso, se não atendidos, denotaria uma eventual má-fé. Perfeito, galera? Tranquilo? E assim, galera, a gente encerra mais uma etapa da nossa preparação. Eu espero ter sanado, ajudado a sanar eventuais dúvidas que vocês tenham tido no estudo da nossa matéria, do nosso material principal em formato .pdf. E reitero, mais uma vez, que é indispensável, fundamental, o estudo com afinco, com vontade do nosso material completão, material em formato .pdf, utilizando-se das videoaulas como forma de complemento ao estudo de vocês. E lembro ainda que eu estou disponível no fórum de dúvidas. Perfeito, galera? Um abraço e bons estudos!